Salve galera do São Geek, eu sou o Sérgio, estou aqui com o Nicolas, estou rindo porque já é a 10ª tentativa de gravar esse vídeo de Passageiros, filme estrelado pelo Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Aqui a gente vê um grupo, né, de 5.000 pessoas por aí, uma porrada de gente, que vão para colonizar um outro planeta. Então é uma viagem que demora mais de 100 anos e o personagem do Chris Pratt acaba acordando muito antes, acho que 96 anos antes de todo mundo. Daí, acho que um ano depois, né, acorda o personagem da Jennifer Lawrence e eles têm que meio que se virar. Ele fica basicamente um ano conhecendo a nave, vendo as estruturas, aí ele conhece o barman lá, que é o personagem do Michael Sheen, que inclusive é um alívio cômico dentro do filme. E aí ele bebe, ele dança, ele faz... Assim, tem uns momentos do filme que é meio, tipo... No início é meio que um filme de isolamento, né? Me lembra um pouquinho o Perdido em Marte. Até pela atitude do personagem do Chris Pratt, né? Porque ele, no início ele, tá bem pra baixo, assim, e tal. Aí ele começa a ver que na nave tem um monte de coisa pra ele fazer, pra descobrir, né? Aí ele vai descobrindo. Só que, ao longo do tempo ele já fez tudo que podia ser feito. We boarded the Avalon with a destination. 120 years hibernation means we'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed. Hello? Anybody here? E depois acorda a personagem Jennifer Lawrence. Interessante, aí o filme se torna um filme diferente. Não é mais um filme de isolamento, se torna meio um romance espacial. É, meio que um romance. E, a gente vê os personagens, que um só tem o outro, né? Vão se conhecendo e tal, até desenvolver ali aquela relação amorosa. Hello. Is he asking me on a date? She didn't seem that impressed. Wow. You clean up pretty good yourself. You two look fine this evening. We're on a date. Very nice. Took you long enough to ask. E o terceiro ato do filme já é meio que um outro filme diferente, na minha opinião. Porque a gente vê o que levou, né, eles acordarem, o que aconteceu com a nave e isso dá uma repercussão lá na frente. Entra o personagem do Lawrence Fishburne. Então... Porque eu nem lembrava que ele tava nesse filme. Eu nem lembrava, assim. Eu lembrava, assim, tinha o diretor do Jogo da Imitação, né? O Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, só isso que eu tava sabendo. Tem mais tem o Andy Garcia também que aparece lá no final, só fazendo uma figuração. Cara, é impressionante, eu não entendi porra nenhuma. O que o Andy Garcia tava fazendo lá? Mas beleza. Sendo que ele não tem nenhuma fala, ele só... Acho que ele tem 2 falas, sei lá. Ficou 1 minuto, 2 minutos de tela. Mas, cara, eu gostei do filme, mas eu achei que ele podia ter ido por algumas rotas diferentes. Por exemplo, o trailer dá a entender que vai ser um tipo de filme e na verdade eu acho que é outro. Não, são vários tipos, né? Você falou aí dos 3 atos, são 3 tipos diferentes, né? Então, assim... Faltou uma coesão, pra algumas pessoas vai ficar confuso, sim. Faltou coesão, assim, unir uma ligação melhor, né? Entre esses 3 atos, né? Mas esse é um filme que, assim, eu já tô escutando falar sobre ele já tem algum tempo, né? Essa ficção. Que antes mesmo de se gravar já se falava por causa dos altos valores dele, né? Por causa do diretor, do nome do elenco, né? Um elenco que 2 pessoas, mas 2 dos atores mais caros de Hollywood do momento. Atores do momento, né? Chris Pratt fazendo Guardiões da Galáxia, Jurassic World, Jennifer Lawrence, ganhadora do X-Men, ganhadora do Oscar, faz filme aí com David O. Russell aí direto. Que é a parceria, o Bradley Cooper também, né? O trio, né? Mas aí, assim, no geral, assim, eu achei um bom filme. Eu também. E ele tem bem essa pretensão de Oscar, né? Ele quer ser indicado pra alguma coisa, né? Ele tenta, pelo menos. Tenta. Só que, cara, faltou... A gente vê que faltou alguma coisa, entendeu? Faltou, acho que, história. O roteiro ser bem amarrado. Eu acho que, em alguns momentos, eles optaram por alguns caminhos muito seguros, entendeu? Em vez de... o final, por exemplo, assim, é bem clichê. Bem clichê. Nossa... A gente não vai comentar aqui, não vai entrar em detalhe do que acontece, mas é bem clichê. Vamos lá, quebrou aqui, ó. A partir daqui, zona de spoiler. Vou te contar um spoiler. Então, o legal do filme é o ato número 1. O Chris Pratt passando por aquele todo o isolamento, né? O filme de Survivor, né? Sobrevivência. E o lema que ele aquela questão interna dele, será que ele descobre como acordar um outro passageiro. E aí ele pega alguns filmes, né, que ele acaba descobrindo a personagem da Jennifer Lawrence, né, tipo a Aurora, ficha, né? A ficha com a entrevista de cada passageiro. Aí ele, pega a ficha dela, acha interessante, acha ela engraçada, não sei o que, ele começa aquele dilema interno, será que eu acordo ela ou não? Se ele acordar, ela vai ter que ficar acordada o tempo todo que nem ele. Vai destinar ela à morte, basicamente. Ela nunca vai chegar no destino dela, porque não tem como eles retornarem à cápsula.
e voltar a hibernar. Esse que não tem como voltar pra Terra. Se eles voltarem, é o mesmo caminho como se estivessem indo pra lá, entendeu? Impossível. Não dá. Então é um dilema interno, é uma questão interessante. Só que depois disso, beleza, tem aquela questão amorosa, os dois se apaixonam, papapá, ok. Pô, até aí eu acho que tudo bem, só que aí vira meio que um negócio de ação, né? Eles descobrem, o personagem do Lawrence Fishburne acorda e tem um porquê deles terem acordado, né? A nave só sofreu algumas avarias. Isso da explicação do personagem do Chris Pratt ter acordado mais cedo não ficou bem pra mim. Desnecessário. Assim, não, mas assim, dentro do que eles estavam apresentando, acho que era uma coisa que pelo menos tinha que ser melhor explicada. E a explicação é meio tipo, reba, sabe? Eu achei que nem precisava ter sido explicado isso, deveria ter sido passado batido. Mas aí, pô, beleza, fizeram aquela muleta do roteiro, né? Fizeram acordar justamente o personagem que podia explicar pra eles e fazer eles solucionarem o problema. Cara... o personagem do Lawrence Fishburne, assim, sem spoiler, assim, é basicamente um cara com uma patente mais alta, né? Que tem acesso onde eles queriam estar, que é uma cabine de alto comando lá que acessam as operações a mais dentro dessa nave, né? E acontece uma certa coisa com ele pra frente do filme, mas... Ele é o plot device, né, cara? Porra. Ele é o cara que meio assim, ele explica algumas coisas do filme, dentro do filme, uma tá lá pra isso, pra expor alguns elementos. Eu acho que, não deveria ter o personagem dele. Essa questão da nave, pra mim, por que eles acordaram, por que o personagem do Chris Pratt acordou? Desnecessário. Acordou porque acordou, cara. Beleza, deixa nisso mesmo. E a questão tinha que ser, como que a Aurora lida com ele ter acordado ela. Até aí, quando ela descobre, porra, tem um negócio interessante ali entre os dois, o conflito e tal, se ela vai perdoar ele, não vai, porque não tem como ela voltar a dormir. Isso é interessante. Aí, porra, como a gente falou, o terceiro ato muda o filme completamente. O primeiro e o segundo ato até que funcionam. Mas quando o terceiro ato final melhor, né? O final ficou muito aquém, né? Do que podia ser. Porra, cara, o filme ele não é o que. Ele não consegue atingir o máximo dele, né? Esse filme também sofreu, antes, né, do lançamento, sofreu muita comparação com Gravidade, né? Porque por ser do mesmo tema, por ter tipo, dois atores famosos dentro dentro do mesmo filme. No caso, o Gravidade foi o George Clooney e a Sandra Bullock, né? E vamos ver, né? Vai sair em breve os indicados aí do Oscar, de repente esse filme aí pode estar indicado em alguma categoria aí. Eu acho que deve ser visual, eu acho assim, ficou muito bom. Sim. De repente pode ser o design da nave é espetacular, né, cara? Não, é excelente. Do lado de fora, a questão do espaço, mostrar o espaço, as estrelas. E eu acho que foi a atuação mais marcante que eu vi do Chris Pratt. Ele praticamente carrega o filme, né? Ele carrega. O filme é dele. O filme é dele. Pô, não que a Jennifer Lawrence esteja ruim. A Jennifer Lawrence teve muito bem no filme. Não, a Jennifer Lawrence tá fazendo Jennifer Lawrence. Sendo ela. Queridinha. O Chris Pratt ele tá entregando algo mais que a gente não tá acostumado a ver. Assim, eu achei a carga dramática, assim. Ele, porra, ainda mais conseguiu trazer o início do filme. Sim. Porque a gente tá acostumado a ver ele, principalmente no Guardiões da Galáxia, por ser um cara, né, comédia, engraçadão, né, divertido. Nesse filme ele traz uma outra faceta dele, né, que é bem interessante. Pô, uma coisa que também, apesar de ter essa questão, né, do filme, tal, algumas coisas que eu não gostei, eu acho que é um filme bastante reassistível. É uma qualidade boa, cara. De repente você pode até ter uma outra interpretação do filme vendo, né? Porque ele aborda algumas questões ali sobre o ser humano, sobre viver. Acho até uma questão legal, né? Eu queria ver esse filme dirigido pelo Nolan. De repente eu acho que ele aprofundaria mais nessa questão. O camarada, como é que é o nome dele? A Chegada? O Denis Villeneuve, né? Vai pegar o Blade Runner 2049 aí. Ele com esse filme, com esse roteiro, ele ia fazer show, ele amarra. Ou então, cara, um negócio que seria interessante, alguma coisa, seria quando tem a revelação, né? A ordem do que acontece poderia ser trocada, sabe? Poderia ter um outro rumo, né? Mas enfim, é um filme que o potencial não é totalmente explorado. E o final, tem aquele clichê, tem até o final feliz, só que... feliz entre aspas, né? Feliz entre aspas. O final mesmo, não achei de todo mal. A nave, o final, assim, dando spoiler, ela consegue chegar, né, nesse planeta, né? E aí só, tipo assim, dá até um mini gancho, se quiser fazer um Passageiros 2 aí, de repente explorando o planeta, essa colonização pode até ir por esse caminho, se eles quiserem. Né? Mas desnecessário, né? Seria a jornada dos dois personagens que poderia ter dado mais. Mas enfim, acho que pelos efeitos visuais, interpretações, vale a pena ver no cinema. Não é de todo ruim. Não é de todo mal. É um filme bom que poderia ter sido mais. Então é isso aí, ó. Se você viu Passageiros, deixa aí nos comentários o que você achou.
O que você achou do final, pô, do filme? Se você viu o vídeo até o fim, né? Então você, porra, solta spoiler, mas escreve, pô, caixa alta ali, spoiler, entendeu? Pra nego não ter problema e não ficar com raiva da gente. Mas enfim, dê seu like, acompanhe a gente aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. E, pô, continue seguindo o canal, né? Ativa o sininho também para receber as notificações. Isso aí, aquele abraço, valeu! Valeu!